São 2 horas da tarde. Evangelizzazione. La nostra vita come italiani è di Dio in Europa. È diverso. Va bene. 3, 2, 1. Hey guys, tudo bem com vocês? Ho fatto un po' così, aspetta, vai di nuovo, sembra un cagnolino. Vai, perché você prende. Hey guys, tudo bem com vocês? Gente, como vocês pediram, hoje nós vamos partilhar um pouco da nossa cultura. Nós não sabíamos, assim, o que conversar especificamente. A gente teve a brilhante ideia de falar sobre nós, italianos, parte da aliança, o Cláudio ainda não, mas já, né? No meio dos jovens na Europa. Então a gente vai batendo um papo normal mesmo, entendeu? E se a gente for lembrando de algumas experiências, essas coisas, a gente pode partilhar, tá? Gente, falando sobre a evangelização na Itália, né, eu posso dizer que, assim, eu fui uma das primeiras italianas que conheci a comunidade aqui. Quando eu conheci a comunidade não tinha ninguém, né? Assim, Então, as maneiras também de eles se aproximar aos jovens, eu vi que eles também no início não sabiam como, porque exatamente como diz a Jade, aqui na Itália não é fácil falar de Deus. Então, temos sempre que pedir uma sabedoria a Deus, pedir criatividade, pedir aquela forma de se aproximar que somente, assim, o Espírito Santo pode dar, né? Porque a gente pode ter aquela empolgação, não, porque hoje eu vou falar de Deus, vou lá na Praça do Popolo aqui em Roma, vou evangelizar. Tudo bom. Mas se você chega lá, uma pessoa começa a falar, não, porque Deus é bom, Deus te ama. A pessoa chama a polícia, diz que você tá doido. Porque não sei o que você acha, claro, mas aqui estamos no coração da igreja. Então, isso aqui tem as coisas positivas e negativas, porque a gente vê aquele Vaticano como assim, por exemplo, lá no Brasil, quando eu fui lá, eu vi que as pessoas, não, porque vocês têm muita sorte, vocês moram lá, perto do Vaticano. E é verdade, né, porque é uma graça de Deus. Só que os jovens daqui se afastaram da igreja porque pensam que a igreja é só essa coisa de poder, de riqueza. Isso aqui faz a coisa mais difícil. Praticamente o problema é que as pessoas veem a institucionalização da igreja, né? Não conseguem olhar para a fé mesmo, que é uma coisa imaterial mesmo. Então, a percepção, essa coisa muito material, institucionalização da igreja, muito mais do que a fé, que é uma coisa imaterial, né? De sentido, de emoções, de crença mesmo. E o que é que vocês veem depois que vocês começam, assim, os amigos de vocês sabem que vocês frequentam o Shalom. Vocês acham que depois que eles souberam disso, mudaram o jeito de olhar pra vocês ou, tipo, não estão nem aí e continuam do mesmo jeito? Porque, por exemplo, no Brasil, pelo menos eu, sou assim. Quando eu comecei a ir pro caminho de Deus, as pessoas continuavam, mas já tinham aquele olhar mais assim, entendeu? Aqui vocês chegaram, tipo assim, te chamaram de freira? Sim. Vai, com seus amigos. Como é sua relação com seus amigos? Querendo ou não, você tem um caminho, tem valores, e seus amigos são seus amigos, mas não tem seus valores, entendeu? Tu que é homem. A resposta a essa pergunta é muito difícil, porque se por um lado eu tinha muita sorte de ter amigos há muito tempo, por exemplo, meu grupo de amigos eu conheço mais ou menos há 15, 16 anos, né? Então eles me vieram crescer. Me viram crescer. Cresceram comigo. Beleza. Beleza. Viram crescer, então. Eles já sabem os valores que eu tenho, tudo isso. Mas tem um respeito? Tem uma diferença ou não? Essa questão não tem diferença de tratamento da pessoa, mas o respeito é muito relativo nesse sentido. Por quê? Porque eles respeitam a pessoa que eu sou, no sentido que eles não vão me julgar porque eu sou da igreja, falando assim, porque eu tenho fé, porque eu creio em certos valores. Mas, por outro lado,
eles não falam assim, eles falam palavrões, eles não querem ouvir falar de Deus. Se eu falasse de Deus, já eles vão se afastar mesmo, porque eles falam, não quero ouvir isso, não quero, de forma nenhuma. Já aconteceu isso? Todas as vezes que eu tentei de fazer. Mas tu chegava pra falar chamando pro Claro evento que ou falando sobre... eu tentava de colher a oportunidade para falar de Deus, que naquela circunstância poderia ser o tempo certo. Mas claro que quando eu começava a falar daquela coisa de Deus, automaticamente se tornou uma distância verdadeira, né? A gente não queria mais falar, não queria mais fazer nada. Fica um clima estranho. Fica uma situação estranha mesmo. No início, os meus amigos, isso aqui é muito interessante, né? Ver as fases nosso caminho espiritual, as etapas. Porque no início todo mundo dizia que eu era doida, porque eu começava a ir à missa quase todos os dias, eu lia, assim, eu dedicava tempo para, não sei, ler a palavra, né? E as amigas mais próximas, um dia se reuniram, fazendo uma reunião, pensando que eu era doida. Então elas se reuniram, diziam, não, temos que falar, conversar, porque a Sara não tá bem. Meu Deus, eu não acredito, Vocês têm que saber, né? Tem que imaginar como eu me sentia naquele tempo. Então a minha opção era, eu vou desistir porque as minhas amigas dizem que eu sou doida, ou eu vou acreditar naquele caminho que também Jesus foi declarado como doido, né? No início, também os santos. Porque todos nós fazemos um caminho de santidade, né? Também se não somos santos, mas a nossa meta é a santidade, né? Então eu comecei assim, também com a ajuda do padre espiritual, porque as nossas guias são muito importantes, assim, missionários, o padre espiritual, aquela pessoa que te ajuda, que faz um caminho espiritual junto com você. E depois de um tempo que eu ia direto para o meu caminho, eu não queria voltar atrás. Também se as pessoas não me entendiam, também a minha família mesmo. Depois foram meus amigos que começaram a entender o meu estilo de vida, que começaram quase assim, a minha melhor amiga dizia que era doida. Agora ela fez até vocacional, entendeu? Ela começou passo a passo entender, porque ela se perguntava por que ela é tão feliz assim. Ela é doida, mas é feliz. Então as pessoas começavam a se perguntar isso. Eu acho que até agora eles se perguntam, e também as pessoas que não são do Shalom, mas quando conversamos, talvez eles fazem pergunta pra mim, mas como você faz? Porque eles veem que eu tenho uma vida normal. Eu saio com os amigos, que eu gosto de dançar, que eu gosto de muitas coisas, mas é também um estilo de vida sempre no mundo, mas não do mundo. Eu entendo que tem que ter uma sabedoria para isso. E agora eu não falo tão assim explicitamente, vejo também a situação, vejo a oportunidade que tem, né? Eu queria só contar uma coisa que aconteceu na sexta-feira passada. Show, vai. Você já quer saber que eu, Cláudia, Jari, junto com outros jovens italianos, fizemos uma reunião esse final de semana para fazer um congresso jovens italiano. Uhul! Na faculdade aqui da Sapienza. E o padre Cristiano, que ele fez a catequese para nós, para começar o nosso retiro, ele falou, David, né? Que todos nós somos chamados a ser aquele David. E também Davi. E a procurar os Davis do mundo, né? Ele diz assim, procurar os Davis do mundo. E um dia, sexta-feira, eu estava me confessando. Depois da confissão, o padre me disse, hoje Deus vai fazer você instrumento, a samaritana, para alguém que está ferido e que você vai encontrar no seu caminho. Eu disse, tá bom. Essa aqui era a minha penitência, né? Vamos dizer assim, penitência. Eu fui lá no trabalho, eu fui no trabalho 1 hora antes. Eu cheguei 1 hora, porque eu trabalho 2 horas da tarde. Quando eu cheguei lá, tinha um menino, porque eu ia na academia, né? Eu ia pegar algumas informações na academia. Quando eu cheguei lá, aquele menino começou a dizer, porque você não pode fazer inscrição, porque você trabalha onde? Eu comecei a explicar que eu trabalhava para a comunidade. Qual é a comunidade? Começamos a conversar e ele começou a abrir o coração. Ele era um jovem que era da igreja, que tinha se afastado 5 anos atrás. Ele é italiano e subitamente eu não falo explicitamente de Deus. Só que naquele momento ele olhava para mim querendo saber a minha experiência de vida.
Eu comecei a falar, e depois perguntei pra ele, como você se chama? E ele, Davi. Não, não. Eu comecei quase a chorar. Tava tão emocionada quando ele me disse Davi, porque ele escreveu um nome no papel, né? Porque ele tá dando o contato dele por causa da academia. Ele escreveu, enquanto ele escrevia, eu leia o nome, Davi. Eu disse, você se chama Davi? Assim, fez assim. Ele, o povo não sabia, né? Só que eu entendi que Deus tinha me enviado naquele dia para aquela pessoa. E começamos a falar de Deus e também falei a minha experiência, sem medo, né? E ele viu que eu era feliz e começou a me questionar. Então, muitas vezes, eu pedi a Deus uma sabedoria a segundo da situação que a gente está, né? Esse aqui é uma experiência que eu teve. A gente sofre muito o relativismo, né, das pessoas, porque querendo ou não, eu pelo menos quando eu falava de Deus, até para pessoas com religiões diferentes, opções sexuais diferentes, muito abertos. Aqui, eu acho que, pelo menos eu, não sei, vocês vão confirmar, não sei, é muito a falta de fé, eles não procuram nem um pouquinho, entendeu? Eles não têm essa atração toda, né? E então é o que a gente sofre, mas tá aqui, ó, 2 testemunhos, daqui a pouco eu na universidade. Então, gente, era isso, era só pra bater um papo mesmo, pra não ficar muito longo, né? Mas só pra vocês terem mais ou menos uma ideia, também a Sara e o Cláudio, que tem mais amigos, né, aqui em Roma. A gente vai fazer outros vídeos sobre isso, então, por favor, me mandem perguntas mais específicas pra gente poder responder algumas dúvidas desse vídeo, porque a gente não pode falar de tudo, entendeu? Então é isso, não deixe de curtir, de se inscrever no canal, compartilhar, porque quem compartilha... Evangeliza. Obrigada, Sara, tu não assiste meus vídeos. É isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.